Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo você vai aprender como fazer consulta SQL dentro do Excel. Então nós vamos consultar uma tabela dentro do Excel usando o SQL dentro do VBA. Vai ficar bem legal, uma solução bem interessante. O link para download está aqui embaixo na descrição e te peço então somente que deixe seu like, se inscreva no canal. Nós temos vídeos como esse, pelo menos toda terça e todo sábado, e também te convido a ser nosso aluno do curso Excel completo. Uma formação profissional em Excel, que vai desde Excel básico até o VBA, até a programação dentro do VBA. São mais de 100 horas de curso, 8 cursos, acesso vitalício certificado para cada um dos cursos, e toda vez que tiver um novo curso, você também recebe, tá bom? Então é isso, vamos ao nosso vídeo? Então eu vou mostrar para você essa solução onde a gente tem então uma consulta SQL dentro de tabelas no Excel. Então acompanhe comigo. Primeira coisa, você vai ter que ter a guia desenvolvedor habilitada. Você vai clicar com o botão direito aqui, ó, em qualquer lugar, na página inicial, por exemplo, personalizar a faixa de opções e vai marcar aqui guia desenvolvedor. Ela já vai aparecer assim para você, ok? Lembrando que essa planilha é gratuita para download, pode baixar ela e acompanhar comigo aqui. Então aqui nós já temos a nossa planilha, temos também a guia desenvolvedor aberta. Nessa planilha compras é da onde a gente vai querer consultar esses dados. É claro que eu fiz uma consulta aqui, dados poucos, né, poucas colunas, etc. Dá para melhorar, lógico, colocar mais colunas, etc. Bem mais complexos, né? Então aqui ó, tem 3.000 linhas, poderia ter 1.000.000 e tal, não tem problema quanto a isso. E aqui nós temos o SQL, onde a gente vai executar então o SQL, que eu vou escrever aqui uma cláusula SQL, ele vai consultar e listar a informação logo aqui abaixo. Então, clicar na guia desenvolvedor em Visual Basic e vamos ver aqui o nosso código. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui, ó, eu cliquei aqui só para você entender. Aqui dentro eu cliquei nessa árvore de objetos, aqui eu vim aqui na planilha compras e mudei o nome interno dela para compras, tá? Mesma coisa eu fiz com SQL. Basta vir aqui na propriedade name, se não aparecer, clica aqui e muda aqui para o nome da planilha. Isso é bom porque daí com o código interno ele estava com planilha 2, planilha 1. Então é mais fácil a gente trabalhar com um nome externo aqui dentro também, porque o nome externo pode ser alterado lá, mas o nome interno não. Então por isso é bom dar um apelido aqui para você saber qual é o nome do objeto que você está trabalhando. Não ficar uma coisa muito genérica como planilha 1, depois daqui a pouco você não sabe mais o que está fazendo. Então aqui é a nossa consulta, essa é a nossa consulta, não tem muito código, tá? E eu vou explicar para você. Então a primeira coisa que nós temos aqui, nós temos um tratamento de erro, tá? Ele vai começar aqui um erro igual tratar erro. Se ele for para o tratar erro, ele vai para o sair. Por que isso? O sair ele sempre vai ter que passar aqui. Porque ele vai ter que passar aqui e vai ter que fazer, faltou exit sub, vai ter que fechar o cláusula objeto, fechar o record set, né? Vai fazer ele, o objeto vai apagar ele da memória. E a mesma coisa com a conexão, também vai apagar e vai fechar e apagar. Fecha e libera os recursos da memória. Então, toda vez que ele passar, ele precisa fazer isso. Não que seja precisa, vai dar problema, não. Mas é uma boa prática. Você acabar com os objetos que você criou, tá? Então, aqui voltando. Então, continuando, aqui nós já temos o nosso tratamento de erro. Ele sempre vai passar lá, independente se passou com erro ou não. E aqui nós vamos fazer as variáveis. Variável de conexão, variável do record set, que é onde a gente vai ter a informação. Essa aqui é a conexão com os dados. E aqui nós temos string de conexão, string SQL, né, que vai ter a nossa consulta, um range que a gente vai usar e um contador. Eu vou mostrar isso depois ao longo do nosso código, onde é que ele vai ser usado. Mas a primeira coisa que você precisa fazer é vir aqui em ferramentas, referências, e marcar esse item aqui, ó, Microsoft ActiveX Data Objects 6.1 Library. Se você não tiver aparecendo no comecinho, aqui está aparecendo que estão os marcados sempre no começo. Você vem mais para baixo, você vai achar eles aqui, tá bom? É só vir aqui, você vai achar eles, e daí marca eles e pronto. Já vai aparecer aqui em cima para você. ActiveX Data Objects, ok? Então marca ali, primeiro ponto. E agora continuando, nós vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, aqui está tudo comentado, como você pode notar, tem um comentário acima que mostra exatamente o que está sendo feito. No caso, a primeira coisa é limpar resultados. Então, vou apertar o Alt F11 e vou apertar aqui o Alt, vou soltar aqui para a gente poder ver melhor. O que ele está fazendo aqui? Vou fechar essa parte, não precisa mais, fica mais fácil aqui. Então, se limpar resultados, ele está fazendo o seguinte. SQL Range, está pegando B9 até Z 1.048.576. Então, está pegando aqui B9 até lá no final
e vai apagar, vai usar o Clear Contents. Esse Clear Contents ele apaga os dados que nós temos dentro da planilha. Não apaga a configuração, a formatação da célula, mas apaga o conteúdo, tá? Então isso é bem útil. Logo abaixo dele, deixa eu mostrar aqui. Aqui nós temos a conexão. Eu deixei duas para você ver. Então, consultar dados em outro arquivo, que seria mais interessante, mas o nosso exemplo eu estou mostrando dentro dessa mesma planilha, dessa mesma pasta de trabalho. Aqui eu estou mostrando como você faz para pegar de uma outra pasta de trabalho. Para você fazer isso, basta você vir aqui nesse source e aqui você muda o caminho. Ó. C, dois pontos, caminho, barra, arquivo.xls, xlsm, qual for. Você muda o source aqui, tá? Basta descomentar aqui e colocar aqui nesse local, trocando pelo caminho do teu arquivo, tá bom? Pode pegar de uma célula também, sem problema nenhum. A string de conexão é essa daqui. Provider, Microsoft. E aqui você vai colocar, essa string nunca muda, tá? Sempre vai ser assim. Aqui, como você pode notar, ele está diferente do que temos aqui em cima no source, ó. Aqui no source ele está assim. Porque ele está pegando o Active Workbook Path e Active Workbook Name. Então ele está pegando esse nome todo do caminho do arquivo, vou dar um Ctrl G, interrogação, e vou colar aqui então nesse mediate. Está aparecendo aqui ó, o caminho completo do arquivo, inclusive com a pasta, tá? Então você precisa colocar o caminho completo do arquivo exatamente como está aparecendo aqui. Voltar para cá, fechar o mediate. Então está aqui a string de conexão, esse é o código que vai ser utilizado para conectar os dados, tá? Por isso que vai estar ali no blog, também pode copiar de lá, tá? E aqui você tem, ó, definir a consulta SQL. Então aqui na consulta nós vamos fazer o seguinte, eu tinha colocado aqui um auxiliar, não preciso mais. Então nessa string SQL é onde a gente vai fazer a consulta. A string SQL está pegando sql.range tsql_value. Esse tsql_value é o que eu estou digitando lá na planilha. É esse campo aqui, ó. tsql_value. Olha ali em cima. TSQL, tá? Então, um intervalo nomeado, que é essa célula aqui. O que eu escrever aqui vai vir aqui para a nossa planilha, tá? Ele vai substituir e vai botar aqui. Mas por que tem essa tabela, esse monte de outras coisas aqui? Porque aqui eu fiz um replace, onde eu estou procurando, dentro desse texto, que é o texto que eu vou colocar lá, um nome tabela. Porque eu pensei, como é que eu vou colocar o nome ali, né? Então, eu vou botar select asterisco from tabela, qualquer coisa, uma tabela. Então, ele vai substituir o valor, o nome tabela, por o caminho todo do arquivo, esse caminho que nós temos aqui, ó, essa parte importante, onde nós temos o nome da planilha, compras, onde eu estou passando também aqui um cifrão, e eu estou passando para ele também o endereço daquele intervalo que nós temos lá, ó, compras list objects t compras range address. O que ele está fazendo? Nós temos uma tabela chamada t compras, que é essa daqui, tá? Se eu vim aqui em design tabela, você vai ver, ó, t compras. Então eu preciso pegar esse intervalo aqui, que é onde nós vamos usar como base de consulta. Então para ele pegar esse intervalo, eu usei isso aqui, ó. Pegando esse intervalo, esse endereço. Ctrl G, vou colocar aqui para você ver. Então tá ali, ó, B5 até 3005. Quando a gente vê aqui, ó, tá B5, primeiro cabeçalho, até 3005, né? Que é a nossa coluna que nós temos E3005. Exatamente o que a gente tem aqui, ó, B5 e 3005. Tá? Então, está pegando aquele intervalo e está juntando tudo aqui. Eu vou mostrar para vocês, quando estiver depurando ali, como é que fica essa situação aqui, qual é o texto que ele demonstra que ele vai retornar aqui. E isso é um ponto-chave, um ponto importante para você aprender a fazer. Não dá para mandar direto a tabela. Você tem que colocar um intervalo ou você manda direto a planilha, tá? Só que se pegar direto a planilha, é bom que você coloque na primeira célula lá no topo, para ele não pegar, se perder, acabar tornando dados vazios, tá bom? Então, continuando aqui, então é bom sempre pegar de uma tabela, como eu disse ali, tá? Então, pega de uma tabela, tá? Transforma o teu intervalo numa tabela para poder consultar. Aqui nós temos, então, o range, que ele vai retornar, então, this workbook SQL range B10. Eu estou simplesmente, é mais para organização mesmo. Eu estou dizendo para ele que esse endereço aqui, ó, range B10, tá? Estou dizendo aqui, ó, na B10, na célula B10, eu estou botando ele nessa variável range, estou setando ela. E aqui nesse momento ele está abrindo a conexão. Então esse ali é o intervalo, só para lembrar, né? Só para terminar ali. Definir o intervalo de células onde serão exibidos os resultados. Então vai ser exibido no B10 dentro desse range, que a gente já vai usar ele daqui a pouquinho. Em seguida a gente vai abrir a conexão com Excel. Então, connection, new add, addDB connection. E aqui vai fazer connection.open
E eu vou passar para ele a string connection, que é essa string que nós temos aqui em cima, tá? Esse texto que está aqui está sendo passado para ele fazer a conexão. Logo abaixo nós temos então o set rs, estou fazendo um novo record set, que é onde ele vai retornar essas informações, um conecta e o outro consulta. E esse consulta rs.open, eu estou passando para ele a consulta, que é justamente a consulta que eu estou passando lá na tela. Então, estou passando a consulta e a conexão. Consulte esses dados nessa conexão. É isso que ele está fazendo aqui. Está executando a consulta SQL. Logo abaixo, eu estou fazendo, então, colar os dados da consulta. Ele vai pegar aqui, ó, copiar, colar, como quiser, né? Então, passando o range, aquele intervalo da B10 que eu falei antes. Esse range é B10 aqui. Ele está passando o comando copy from record set. E eu estou passando o record set. Então, copie do record set os dados que tem ali para essa célula ali. Naquela célula, ele vai espalhar para a direita e para baixo, colocando as informações ali. Logo abaixo, nós temos um pontinho bem interessante também, que é a consulta dos cabeçalhos. Porque isso aqui retorna os dados. Isso aqui retorna os cabeçalhos. Aquele nome que nós temos aqui, ó, ID, fornecedor, data e valor, ele não vem nos dados, na consulta. Tá? Então, eu vim aqui e peguei esses dados assim, fazendo um loop. Então, eu peguei para cada um dos fields, cada um dos campos que nós temos no record set, ele faz uma contagem começando de 0 até -1. Ele vai pegar aqui e vai fazendo uma por uma, consultando e jogando na linha 9 e pegando aqui para a coluna da direita, para a coluna 2, 3, né? Assim como quiser. Ó. Aqui, linha 2, coluna 2, 3, 4, 5, ele vai jogando para a direita aqui e botando os names que eu pego aqui com rs fields, o número do campo, né? Número do campo 0, campo 1, campo 2, ponto name, daí vai passando até o último, tá bom? Vamos fazer isso aqui na prática agora, então, eu vou colocar ele aqui. Então, agora vamos fazer aqui um teste, eu vou colocar aqui, então, marcar esse item, e vou colocar aqui, ó, select asterisco from tabela, maiúsculo, tá? Então, eu vou colocar ele assim. Aqui ao lado, você vai clicar com o botão direito, atribuir macro, ls consultar SQL, colocou uma vez, deu já. E agora eu vou consultar, então, essa informação. Vou clicar em executar, e vai vir aqui para o depurador, então. Então, se eu tivesse alguma informação digitada aqui, ele ia apagar, qualquer coisa que eu tivesse, foi lá e apagou a informação. Agora, ele vai fazer, então, a nossa consulta. Em String Connection, vai montar, então, a nossa consulta. Primeiro, a conexão. Vou colocar no Mediate aqui, Ctrl G, caso não esteja aparecendo, interrogação, e o nome da nossa variável. Então, tá aqui embaixo, ó, Provider, e está botando o source, exatamente onde a gente vai consultar essa informação. Lembrando que ele está consultando nessa tabela, nessa planilha, nessa pasta de trabalho, mas poderia ser de uma pasta de trabalho de outro local. Não tem problema nenhum, tá bom? Então, continuando aqui, ele vai montar agora nessa string SQL. Eu vim aqui, peguei a nossa string SQL. Ele está consultando assim, ó. Esse é um ponto importante, tá? Veja, select asterisco from. Tava a tabela aqui, não tava? Só que eu coloquei para ele substituir pelo replace aqui, ó. Tá a palavra tabela em maiúsculo, importante dizer em maiúsculo, tá? Por compras B5 3005, que é justamente aquele intervalo que a gente tem lá. Então ele tem aqui, ó, no compras, que toca concatenando compras com replace daquele endereço que eu coloquei antes, certo? Aqui, ó, tudo isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para você ver. Toda essa parte que nós temos aqui, ó, do compras, ele está pegando, então, e substituindo no nome de tabela maiúsculo, tá? Então, eu peguei esse intervalo aqui, ó. Interrogação, vou dar um Enter. E veja, tá aqui, ó, compras e aquele intervalo que a gente tem ali, ó. Compras, list objects, tcompras, range address. Esse aqui retorna uma informação assim, ó. Retorna assim. Então, por isso eu também dou um replace lá e tiro aqui os cifrões. Por que eu estou botando um pouco de carga aqui? Porque você precisa entender que ele tem que ser assim, ó. Tá? Tem que ser o nome da tabela, nome da planilha, e aqui você vai passar um cifrão e o intervalo. Sempre assim, tá? Sempre tem que estar essa sintaxe aqui. Ele não funciona se você passar uma tabela, mas se você passar o intervalo da tabela, aí funciona, então. Funciona ok. Perfeito. Explicado. Vamos continuar. Então, o range, ele vai passar o range, então. Vai setar, ele definir o intervalo onde ele vai jogar essa informação no B10. Vai criar a conexão, criou a conexão ali. Vai abrir a conexão, está aberta. E agora ele vai fazer o RS, o record set, executando a consulta.
Agora ele vai pegar aquela consulta que nós temos lá do compras que a gente fez ali, com essa conexão, e vai abrir. Caso desse erro, era aqui que ele ia dar o erro, tá? E agora ele vai copiar essa informação para aquele local, por range do B10 que a gente tem ali, ó. E jogou nossa informação toda. Agora, vai pegar cada um dos fields, são 4, e vai colocar o cabeçalho, ó. Montando o cabeçalho para cada um deles, vai close, nothing, exit sub e fechou. Tá? Então tá ali, funcionando perfeitamente. Isso é legal também para fazer, claro, consultas bem mais complexas que essa. A data, só lembrando, né? Formato de data aqui, é só mudar a data aqui. Ou aplicar uma formatação, caso a coluna seja data. Agora vamos fazer alguns testes. Por exemplo, vou botar aqui, where fornecedor igual a Zaltec. Você passa, quando ele é texto, né? Você vai ter que passar aqui com aspas simples. Vou dar um executar. Ó, não precisa mais isso aqui, vou desmarcar, vou dar um F5. E nós temos aqui execução retornando apenas quando é Zaltec, ok? Agora, quando for Zaltec, end, valor maior do que 500. Vou dar um executar, e agora está retornando apenas aqueles que são maior que 500. Eu quero que seja order by valor, então do maior para o menor. Desk, então ele vai pegar do maior para o menor aqui. Vou dar executar, e agora do maior para o menor, tá? Então é bem legal, dá para fazer muita brincadeira, muita coisa aqui, consultar muito essa base de dados de uma forma bem fácil, bem simples. E eu marquei aqui alguns outros também que foi interessante para você. Eu tenho os exemplos aqui, ó. Então aqui para texto, vou botar aquele que eu já tinha feito, a gente acabou de fazer, que é o do texto, né? Aqui eu botei select asterisco from tabela, where fornecedor igual a Trivox. Então, order by valor desk. Esse asterisco são os campos que você está querendo retornar. Se eu quisesse apenas data e valor, bastaria eu colocar data valor aqui no lugar do asterisco e executar ele e retornar apenas a data e o valor. Vamos ver um outro aqui. Esse é interessante também. Por que coloquei textos diferentes? Porque tem consultas que são diferentes. Por exemplo, o texto tem essa particularidade, data tem outra, nos coringas que tem que usar. Então aqui, ó, para data, você tem que fazer assim, ó. Veja só o último aqui, ó. End, data between, e daí você tem que passar com cerquilha. 06/01/2023, cerquilha, end, 06/30/2023, cerquilha. Por que isso? Porque ele está no formato americano e também a notação que você tem que passar para ele de data é cerquilha. Sempre cerquilha, tá? Então vai funcionar direitinho, ó. Asterisco quando for maior que 500 e a data estiver entre between 1/6 e 30/6. E order by data. Então tá aqui, ó, somente as datas que foram feitas entre 1/6 e 30/6. Você pode ver ali. E aqui somente os valores que são acima de 500. Se quisesse acima de 800, você já vai ver que mudava aqui a nossa consulta, tá? Order by data, então tá ali. Perfeito? Daí você pode colocar outras consultas, várias coisas. Vou fazer um com agrupado agora. Então, com agrupamento, você pode fazer assim, ó. Aqui, ó, tá? Select asterisco from fornecedor, soma do valor, chamando ele como total, da tabela, quando o valor for maior que 500 e a data for entre 1/6/2023 e 30/6/2023, group by fornecedor. Quando a gente executa isso, a gente tem esse resultado com o valor total das vendas por fornecedor, quando o valor é maior que 500 e quando estiver no período de 1/6 até 30/6. Então está aqui, retornando a nossa informação, consultando a SQL, fazendo agrupamentos, tá? Vou fazer um outro aqui. Esse aqui é interessante também, porque a gente utiliza uma função de month. Então, nós estamos retornando um mês. Eu estou convertendo a data em mês, ó, month data, como mês, count ID, então eu quero a quantidade, e quero também a sum, valor, como total. Esse as total é um apelido que eu estou dando para ele, tá? Então aqui, ó, month data, eu chamando ele as mês, como mês, count ID como as quantidade, esse as é só para dizendo como, né? Em inglês como quantidade, e ali soma valor como total. Da tabela, sempre o nome tabela, group by, month data, que é o mês que nós temos lá, mesmo que nós temos aqui, ó. Order by 1. Esse order by 1 significa o seguinte, order by primeiro campo que eu tenho aqui. Não precisa colocar o nome do campo que você tem. Você pode colocar simplesmente o order by 1, 2, 3. Então, primeiro campo, segundo campo, terceiro campo. Quando eu executar, nós temos esse resultado. O mês,
a quantidade de vendas que nós tivemos naquele mês e o total que nós tivemos naquele mês, é claro, por causa aqui da formatação, ficou assim, mas está aí o total de vendas daquele mês também. Então, ao longo desse vídeo eu mostrei para você como a gente pode consultar dados usando o SQL a partir de uma base feita em Excel. Então, a gente pode consultar uma tabela, por exemplo, como foi o nosso exemplo aqui, puxando essas informações diretamente para o Excel, usando cláusulas como group by, between. Então, a gente consegue consultar de uma forma bem eficiente e bem prática, bem fácil. Então, depende muito da tua necessidade, mas essa solução funciona muito bem sim, tá bom? Então é isso, muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, nós temos novos vídeos como esse, pelo menos toda terça e todo sábado, o link para download dessa planilha está aqui embaixo na descrição e também te convido a ser nosso aluno do curso Excel completo, uma formação profissional em Excel que vai desde Excel básico até a programação VBA. Nele você vai aprender então Excel básico avançado, matrizes dinâmicas, lógica de programação em VBA, Power BI, PowerPoint, Excel financeiro e HP12C e no curso completo de Excel Dashboards. São mais de 100 horas de curso certificado para cada um desses cursos. Todos os cursos são ministrados por profissionais, muito experientes no mercado, com muito conhecimento e também de uma forma muito didática e muito prática para você aprender. Tudo com download também dos exemplos para você fazer download e acompanhar cada uma das aulas de uma forma bem prática e bem passo a passo. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. O link para ser nosso aluno está aqui embaixo na descrição. Valeu e até o próximo.